Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a essa celebração. Espero que agora vocês possam nos acompanhar nesse momento de adoração ao Senhor e que cada letra dessas músicas fale ao seu coração. Que Jesus esteja presente onde você estiver, no seu lar, e que a gente possa louvar a Deus nesse momento. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre e viverei teu amor pra sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre e viverei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre e viverei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre e viverei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre e viverei teu amor pra sempre. Boa noite, igreja. Vamos compartilhar novamente os avisos e as situações às quais você precisa ficar atento para não deixar de participar. Nós estamos planejando para o dia 2/5 a celebração da Ceia do Senhor. Ela será, não sabemos ao certo ainda se será presencial, mas será no dia 2/5. Nós vamos confirmar para você o horário ou se você poderá vir até aqui para celebrar conosco. De qualquer forma, nós temos um diferencial para esse dia. Nós queremos que você venha retirar aqui o kit da ceia, o suco e o pão. E nós teremos uma unidade na hora da celebração, compartilhando do mesmo jeito, e você depois poderá então tirar uma foto, enviar para nós e nós vamos compartilhar isso de alguma maneira também, tá bom? Então, o principal disso é a unidade na celebração, a oportunidade de te ver aqui no nosso plantão, orar com você, conversar com você, ver se você está precisando de alguma coisa e compartilharmos juntos esse tempo de oração. Quando você vier buscar o seu kit de segunda a sexta, nessas 2 próximas semanas, no horário comercial, tá bom? Então ligue para cá na hora e venha buscar o seu kit. E vindo aqui, queremos pedir que, se você puder, você trazer também
um alimento não perecível, um componente de uma cesta básica, para que nós possamos ajudar as pessoas. Nós estamos querendo fazer o que chamamos de ceia solidária. Você vem buscar o seu kit, também doa alguma coisa para uma família que estiver precisando, tá bom? Então esse é o nosso desafio. No mês de maio vamos compartilhar algumas mensagens sobre família e construir, com base na Bíblia, o conceito, aquilo que cremos a respeito da família com base na palavra de Deus, orientação para os casais, pais e filhos, mães e filhos, esposo e marido e esposa. Então vamos falar sobre isso no mês de maio. Esteja atento para participar conosco. E também com respeito aos dízimos e ofertas, antes quero ler o texto de Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus é dono de tudo e Ele quer nos usar como também nas nossas bênçãos, naquilo que nós temos recebido, para compartilhar com as pessoas, com o seu reino. E tudo que nós temos, na verdade, não é nosso, é de Deus. E é assim que torna grande os recursos do reino de Deus. E Ele nos supre. Se você tem sido suprido por Deus de alguma forma, entregue a porção que Ele pede como reconhecimento que é dele que vem todas as coisas, em atitude de adoração. Temos dito sempre, se você tem recebido, entregue de maneira alegre e entregue também de maneira generosa, porque é assim que Ele espera que nós façamos. Você verá aí na tela o QR Code, aqueles desenhos diferentes que tem no canto. Você pode ali apontar o seu celular e aparecerá o número da conta, e você pode escolher entre 3 contas para poder contribuir conosco e depois enviar seu comprovante para nós controlarmos esse acesso também e controlarmos os recursos que têm chegado à nossa igreja. Que Deus te abençoe, seja generoso em entregar ao Senhor o que pertence a Ele. Até mais, boa celebração, continue conectado conosco. A terra passará, teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Tu ergues nosso olhar, nos fortalecerá, regenerados pela tua cruz.
por tudo que és, respondemos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Boa noite, igreja, graça e paz. A nossa intercessão da noite, o momento de orarmos, de clamarmos. Sempre digo que é um momento muito especial. Todo momento do culto é um momento lindo, mas este momento, para mim, especificamente, é um momento muito especial, um momento que você vai conversar com o Senhor. Você já louvou, você já entregou seu dízimo e oferta, daqui a pouco você vai ouvir a palavra, mas neste momento você tem a oportunidade de ter livre acesso ao Pai, de você conversar com Ele, de você falar o que se passa no seu coração, na sua vida e entregar a Ele todas as suas preocupações, toda a sua tristeza, e com certeza Ele vai te ouvir, e mais do que isto, Ele vai te responder. A nossa meditação está em Lucas, capítulo 2, versículo 40, que assim diz: O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. Amém? A graça é um presente de Deus, é um dom recebido através do Pai. Coloque sempre Deus no centro de sua vida. Use seu dom para si mesmo e em benefício do próximo. Use para servir a Deus. Neste momento de tanta luta, de tanta tristeza, um momento atípico, que estamos passando, que estamos vivendo, às vezes trancado dentro das nossas casas, muitas pessoas sem poder trabalhar, a gente se pergunta: o que podemos fazer para melhorar a nossa vida e a vida do nosso próximo? A resposta está aqui, Vamos colocar os nossos dons e talentos a serviço do reino de Deus. Aí você pode me perguntar: poxa, mas eu estou trancado em casa, o que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer? Você pode orar, você pode clamar a Deus, você pode neste exato momento me ajudar em oração pelas vidas que eu vou aqui mencionar. Parece pouco, mas não é, é muito. Você orando aí na sua casa, o outro irmãozinho também. Em poucos minutos nós vamos formar um grande exército e vamos falar com o Senhor e pedir para que Ele incline os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, e certamente a nossa oração subirá até o trono com um aroma suave às suas narinas.
queria que vocês me ajudassem em oração para algumas pessoas, dentre elas eu vou mencionar algumas que estão contaminadas com a Covid. Nós temos um médico, ele chama Judas Tadeu Baldezar. Ele está entubado, está internado, entubado. É um pedido da nossa querida Patrícia Crispim. Vamos orar por este médico. Também vamos orar pelo casal Vanildo Conceição da Silva e Jaqueline Conceição da Silva. É um pedido da Elisângela Salles. Também pelo Marcos Amado, um querido pastor, e também pela esposa dele, a Rosângela. Continuam hospitalizados num estado ainda delicado de saúde. E também pelo casal Edson e Marlene. Ambos também estão hospitalizados e são parentes ali da Dalva Moretti. Vamos orar pela nossa querida Eunice Riso. Neste momento, na quinta-feira, ela está sendo submetida a uma cirurgia. A Eunice é uma querida nossa, é uma guerreira, é uma Débora, é uma mulher de oração. Esteja orando por ela. Certamente ela vai estar nos ouvindo agora. E eu quero dizer a você, Eunice, a igreja toda está orando por você. E temos certeza que, em nome de Jesus, tudo isto vai passar e logo, logo você estará em casa. Vamos orar também pelo senhor Wilson. Ele é pai da Kelly. A Kelly também é membro da nossa igreja. Ele está hospitalizado com alguns problemas de saúde. Dentre esses problemas, ele tem um problema cardíaco. Vamos orar pelo senhor Wilson. Vamos orar também pela Kelly. Vamos orar pelo Alexandre Carlos Salles dos Santos. Ele teve um acidente automobilístico, perfurou o intestino, está em estado grave. É um pedido da nossa querida Deise Mota. Vamos orar pela Karina, filha da Tânia Márcia. A Karina está grávida de 7 meses, está hospitalizada. Quando o bebê nasceu, o bebê precisa ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Vamos orar pela Karine, vamos orar pela Tânia Márcia, por este bebê. Vamos orar pelo Adalto, irmão da Anaí Vargas, está hospitalizado. Pelo Rodrigo Passini, diagnosticado com 2 tumores. Vamos orar também pela mãe dele. Este é um pedido da Miriam Brandão. Vamos orar pela recuperação da Regiane Flauzino. O Tiago, sobrinho da Nancy, está recuperando da Covid. E algumas pessoas, algumas famílias, né, que perderam entes queridos, pessoas aqui da nossa igreja, os familiares da nossa amada e eterna Vasni, missionária aqui da igreja, a mãe da Vanessa Shinzato, também que faleceu, e também pelos familiares do Antônio Jorge de Matos. Ele é tio do esposo da Bruna Mello. Que o Senhor Jesus possa estar consolando esses corações que estão aí em luto, tristes. Somente o Espírito Santo para trazer consolo. Mas também temos motivos de agradecimento. O fato de estarmos aqui é mais do que uma razão suficiente para agradecermos a Deus pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, netos, maridos, esposas. Se estamos aqui é porque Deus ainda tem propósito nas nossas vidas. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, como é bom estar na Tua presença e como é bom poder chamá-lo de Pai. Como é bom saber que o Senhor cuida de cada um, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha família, o Senhor tem cuidado dessa igreja, o Senhor tem cuidado deste irmãozinho que está orando comigo agora. Oh Pai, muito obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado com a sua destra forte e fiel. Pai, que cada um de nós possamos colocar a serviço do Seu reino os dons e talentos que o Senhor assim nos concedeu. Que sejamos pessoas melhores, que possamos caminhar, estarmos sempre mais perto do Senhor e que possamos dia após dia sermos mais parecidos com o Senhor. Por isso, transforma o nosso interior, transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, esvazia-nos, Pai, de nós mesmos e nos preencha com Teu Espírito Santo. Traga, Senhor Jesus, a cura a essas pessoas aqui mencionadas, pessoas que estão em leito de UTI, pessoas que estão se recuperando em casa, pessoas que precisam, Pai, neste momento de um alento do Senhor, pessoas que neste momento precisam, Pai, de uma tranquilidade, precisam da fé renovada, precisam, Pai, de ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, Pai, não as desampare.
seja com elas. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar ali amparando, cuidando de cada um. Por isso, Pai, nos fortaleça dia após dia. Não deixa que a nossa fé venha a ser abalada. Não deixa que a chama da nossa fé venha a apagar, Pai. Cuide, Pai, cuide do teu povo, porque nós precisamos do Senhor. É a oração que faço, agradecida, no santo e amado nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique agora com a palavra, que ela possa inundar abundantemente aí o teu coração. Olá, minha gente boa, minha igreja querida. Felipe aqui de novo, morrendo de saudade de todos, mas me cuidando da maneira como eu posso e feliz por poder estar em comunhão com a igreja de novo, da maneira como Deus nos concede, para juntos meditarmos na palavra, a palavra viva, a palavra que a Bíblia fala que é atuante. É uma palavra poderosa e é atuante. O poder da palavra, poder esse que é com o que Deus criou todas as coisas, é o mesmo poder que atua em nós, atua na nossa vida, atua na nossa igreja e nos transforma diariamente. Nós somos transformados pelo poder da palavra. Não são letras mortas, mas sim o espírito de vida que há na palavra de Deus. Uma coisa sim é o texto impresso nas folhas do livro da Bíblia, mas outra coisa é a palavra poderosa, atuante e eficaz no nosso meio. Jesus Cristo, a palavra, o verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós com poder e glória e graça e que nos alcança até hoje. E eu quero meditar nessa palavra com os irmãos para que sejamos transformados no caráter e na mente. Aqui na carta de Paulo aos Filipenses, a carta chamada Carta da Alegria. Carta essa que Paulo inicialmente dirigiu aos irmãos que estavam em Filipos, mas carta essa que Deus escolheu que servisse para nós também como regra de fé e prática. Eu sei, irmãos, que Paulo não escreveu só 13 cartas na vida. Nós vemos no Novo Testamento 13 cartas de Paulo. Mas Paulo escreveu muito mais cartas, inclusive há menção de cartas que ele escreveu a outras igrejas na própria Bíblia e que não foram registradas no Novo Testamento. Nem tudo que Paulo escreveu, Deus escolheu para que servisse para a nossa regra de fé e prática. Mas a carta aos Filipenses, escrita há muito tempo, há quase 2000 anos, ainda é uma palavra viva, ainda é algo que serve para nós. Para que, assim como os filipenses, a igreja que estava em Filipos, observou esses escritos do apóstolo Paulo e viveu e foi transformado no seu entendimento, nós também temos essa responsabilidade. E na meditação na palavra encontraremos vida. Feliz é o homem que medita na palavra. E o povo morre, o povo perece por falta de meditação, por falta de conhecimento. Então é uma oportunidade grande de encontrarmos vida em abundante na meditação da palavra. Nessa carta chamada Carta da Alegria aqui, do apóstolo Paulo. Filipenses, então, no capítulo 1, seguindo a nossa série, a partir do versículo 27, vou até o versículo 30, que diz o seguinte: Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio não de apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda o enfrento. Veja só o que Paulo está falando. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, frase essa que marca a nossa mensagem de hoje. Eu creio, meus irmãos, que o maior desafio da igreja em sua história, da igreja instituída por Jesus, é a formação da sua consciência. Esse é o maior desafio que a igreja tem, entender quem é no mundo, entender qual é o seu propósito, qual é a sua identidade, entender qual é a sua consciência, qual é a maneira de pensar da igreja no mundo. O que é a igreja? A igreja é o povo de Deus,
É um povo, é uma pessoa, é o corpo de Cristo, a igreja na sua pessoalidade, na sua personalidade. Uma pessoa que precisa formar uma consciência que Deus gostaria que se vivesse nesse mundo. Então Jesus, ele implementa o reino de Deus. E o reino de Deus possui uma cultura, possui uma consciência, possui uma maneira de pensar, possui uma maneira de viver, de se expressar. E Paulo fala acerca do entendimento transformado, a renovação do entendimento, uma vez que agora somos participantes da igreja, somos súditos do reino de Deus. No Sermão do Monte, Jesus está falando a nova consciência do reino. Ele está falando que vocês ouviram o que foi dito, vocês entendem a maneira como o mundo estabeleceu a cultura. O mundo funciona da seguinte maneira: amem os seus amigos, amem quem faz o bem a vocês, mas odeiem os seus inimigos. É isso que está estabelecido na consciência coletiva do mundo, da sociedade. Só que porém, Jesus diz, aquele que implementa o reino de Deus, diz, eu, porém, vos digo, amem também os seus inimigos. Isso é uma nova maneira de pensar, é uma maneira única, é a maneira do reino de Deus. Porque somos um povo sobre quem está sendo formada uma consciência cristã, a consciência de Cristo, a viver igual a Cristo. E nós somos chamados por um propósito, nós somos chamados a abandonar os nossos próprios sonhos, a abandonar os nossos próprios desejos, a abandonar os planejamentos que tínhamos feito para nós mesmos, para vivermos os sonhos de Deus. Então, uma igreja que vive os sonhos de Deus é uma igreja que pensa como Jesus. É uma igreja que recebe de Deus em oração, em intimidade, em obediência, aquilo que é o seu propósito de vida. Assim como Jesus fez. Jesus ensinou certinho, sem faltar coisa alguma, o Evangelho, a consciência do Evangelho. Isso é um ensino importante que Paulo, o tempo todo em seus ensinamentos, em suas cartas de doutrina, em suas exortações e alertas para a igreja, ele está falando, vivam dessa maneira como Cristo ensinou para vocês. E Paulo já era algo que Paulo viveu, que vivia, ele vivia totalmente, a vida toda dele dedicado a ser um exemplo de fé, a ser um exemplo de prática, a ser um exemplo de um bom cristão. E ele continuava incentivando, através de cartas e através da sua própria vida, com que os irmãos vivessem isso também. Então, antes desse texto, Paulo está trabalhando aqui algumas coisas que aconteceram a ele, mas que ele diz que contribuíram para o avanço do progresso do estabelecimento do reino de Deus, da cultura, do Evangelho. Então, a gente tem uma cultura diferente que é realmente definitiva, é integral, é para a vida toda. Abrimos mão de nós mesmos, agora somos outra pessoa, somos uma nova criatura, somos igreja. E tudo que nos acontece agora deve haver uma intencionalidade. Tudo que nos acontece deve ser para o avanço do reino de Deus, uma vez que nós estamos verdadeiramente dispostos a viver esse tipo de coisa, a viver essa missão. Então Paulo, da prisão, escreve essa carta da alegria aos filipenses, da prisão. E fala, não fiquem tristes nos meus sofrimentos, até porque Paulo era um homem muito amado por essa igreja, né, que estava em Filipos. Não fiquem tristes nos meus sofrimentos, porque aquilo que me aconteceu tem contribuído para o avanço do Evangelho. Então isso é viver de maneira digna. É saber que eu estou aqui numa missão o tempo todo, integralmente, na formação dessa consciência, para que a minha vida seja um reflexo disso o tempo inteiro. Sei viver em qualquer circunstância. Sei viver mesmo. Mas não basta só saber viver, basta, apesar da realidade que vivemos de maneira que contribua com essa missão. Isso é viver de maneira digna do Evangelho. Até quando a gente poderia se salvar, a gente não se salvaria, porque a gente sabe que ainda há pessoas que precisam de nós. Então é o que Paulo fala um pouco antes desse versículo aqui que a gente leu, do versículo 27 ao 30. Pouco antes ele fala, para mim, melhor coisa seria morrer e estar com Cristo. Isso seria muito melhor. Mas por causa dos irmãos, eu ainda sofro, ainda padeço as dores que tenho para suportar aqui nesse mundo. Porque sei que a minha vida ainda deve ser útil aos irmãos. Ainda sei que tenho coisas a ensinar aos irmãos. Porque nós sofremos essa pressão no mundo que nós temos vivido, e como eu disse, a gente tem que analisar o contexto,
A gente não pode tirar o texto do contexto. O texto hoje para nós não pode significar algo diferente do que um dia significou, do que significou quando foi escrito aos Filipenses. Então o que era para os Filipenses é para nós também, mas a gente precisa ouvir essa mesma palavra nos dias de hoje, num trabalho interpretativo e sem descontextualizar os versículos. Porque esse é um problema que acontece sempre, inclusive há um versículo na própria carta de Filipenses que gera um problema danado, que é aquele 4,13 que diz: tudo posso naquele que me fortalece, que às vezes é descontextualizado e é levantado como uma bandeira, traduzindo em um evangelho triunfalista. Então, tudo posso naquele que me fortalece, se eu for usar essa palavra, então eu posso voar, então eu posso pular de um prédio e cair vivo, posso fazer qualquer coisa. E definitivamente não é isso que o texto está falando. Então as heresias destruidoras, as interpretações defeituosas de onde surgem os falsos ensinos, são problemas de descontextualização. Está entendendo? Presta atenção comigo. Então a gente não descontextualiza o texto, a gente escuta a mesma palavra no nosso dia de hoje. E o dia de hoje que nós estamos vivendo, para nós, eu falo por mim, esse é o meu sentimento, eu compartilho desse sentimento de Paulo na minha vida. Para mim, a melhor coisa seria morrer e estar com Cristo. Isso hoje, na realidade de hoje, para mim seria muito mais vantajoso. Muito mais. Muito mais vantajoso. Pensa se isso não seria de fato. Porque nós temos que estar aqui ainda sofrendo com luto, ainda sofrendo com medo de não poder sair na rua, ainda sofrendo com a incerteza da saúde de familiares queridos, de tantas coisas, de problemas na economia, de falta de perspectiva do futuro, de não saber o que seria de nós, enquanto sabemos que Deus tem preparado grandes coisas para nós em sua vinda. E Paulo já sabia disso, tantas pressões que ele passou, ele fala: para mim seria muito melhor morrer e estar com Cristo. E será que para nós não é o mesmo sentimento? Mas o que ele fala e que nós devemos partilhar também e viver nessa responsabilidade, nessa maturidade, é que ainda temos coisas para fazer aqui. Por causa dos irmãos, por causa da igreja amada e querida. Nós não podemos desistir. Nós ainda não terminamos. Nós ainda temos pessoas para nos abençoar, para abençoarmos. Nós ainda temos pessoas para as quais nós seremos o presente. Então, esse é o grande segredo do Evangelho. Essa é a graça do Deus Salvador para a nossa vida. Deus não nos dá a graça de Deus não se expressa na minha vida de maneira que resolva o meu problema. Deus, Ele, com sua graça, me envia para ser o grande resolvedor dos problemas. A graça de Deus não é Deus vir na minha vida e resolver as minhas encrencas, mas Deus me enviar para as encrencas do mundo para resolvê-las. Para ser alguém que possui a consciência do Evangelho nas piores encrencas do mundo. Para ser alguém que vence a violência que vem do lado de lá com a misericórdia que vem daqui, com a superioridade moral que vem daqui. Então Deus me envia para ser uma pessoa que apanha e que dá outra face, e que constrange as pessoas com o meu comportamento. Deus me envia para ser alguém que, no meio de pessoas que me oprimem, eu ainda amo essas pessoas. Então Deus não te envia para você ser o melhor funcionário da sua empresa. Deus te envia para ser alguém em quem está a luz, a consciência do Evangelho. E ela se evidencia de maneira muito prática na nossa vida. Muito prática mesmo. Essa é a glória de Deus que enche toda a terra, meus irmãos. Os filhos de Deus espalhados ao mundo, em todas as suas funções, em tudo que há por aí para se viver, em todas as empresas, em todos os bancos, em todas as academias, em todas as escolas, faculdades, nas próprias igrejas, filhos de Deus espalhados que refletem o caráter de Deus nesse mundo, que vivem em amor e misericórdia e graça. Então o presente que Deus me dá, a graça de Deus na minha vida, não é um presente para mim, para resolver o meu problema, mas Deus, Ele me torna no presente. Ele me torna o presente para o mundo. Ele me torna a cura. Ele não me cura para resolver as minhas necessidades pessoais, mas Ele me torna a cura do mundo. Ele não só me dá a esperança, Ele me torna a esperança do mundo. Essa é a consciência do Evangelho. E se isso necessário for morrer por essa causa e sofrer por essa causa, aí sim que vai estar a nossa alegria. Paulo, ele estava alegre, escrevendo da prisão uma carta da alegria, não porque a alegria dele estava na liberdade dele, mas porque ele sabia que aquilo que é a consciência do Evangelho de propósito estava acontecendo, Cristo estava sendo pregado.
A prisão dele contribuiu de alguma forma para o avanço do Evangelho. E por isso nos alegramos. Porque a nossa missão está acontecendo. Porque o propósito para o qual fomos chamados está acontecendo. E é isso, meus irmãos, que vai dizer se nós somos uma igreja madura e convertida de verdade. Se nós temos essa paixão por Cristo e esse comprometimento integral pela missão e pelo desenvolvimento do caráter, da consciência do Evangelho, de implementarmos onde formos, a nossa família, onde formos, a cultura do reino de Deus, que vai dizer se nós de fato fomos alcançados por Jesus. Porque não é possível que nós, uma vez alcançados por essa graça, não vivamos dessa maneira. É impossível. Nós bebemos dessa fonte que jorra para a vida eterna e agora nós também nos tornamos uma fonte. É isso que significa ser igreja. Esse é o povo de Deus, espalhado por toda a terra e que tem o seu desafio, a formação de sua consciência. Então isso aqui é muito importante. Então isso é viver dignamente do Evangelho de Cristo. Para que, assim, quer eu vá os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, lutando pela fé evangélica. Porque nós professamos uma fé evangélica, fé de que o Evangelho de Cristo transforma. E não precisa nem que Paulo venha e nos veja. Não precisa que ele esteja na nossa presença. Da prisão ele está se alegrando com aquilo que a igreja estava fazendo. Então a gente não precisa nem se ver, mas a gente precisa frutificar, precisa fazer acontecer. E a nossa alegria deve ser essa, meus irmãos. Então há motivo para a gente se alegrar? Há, se eventualmente na pandemia, momento de isolamento social, nós estamos fazendo a coisa acontecer. Entender isso é a maior chance que a gente tem do negócio dar certo. A gente não precisa nem de muito esforço. A gente só precisa estar na direção. Precisamos obedecer à direção de quem somos. Isso vai dizer se somos convertidos. Meu. Isso aqui é muito sério, é muito sério. Isso que diz se somos igreja, é isso que diz. Não somos uma produtora de entretenimento, uma produtora de conteúdo. Somos pessoas sérias que um dia receberam o propósito da cruz de Cristo, para que nós também carreguemos a nossa cruz e dediquemos e entregamos a nossa vida pela salvação de muitos, para abrirmos mão da gente mesmo em favor dos irmãos. Porque Cristo ele poderia muito bem ter aberto mão. Poder para se livrar tinha. Auxílios de anjos para se livrar da crucificação tinha. Mas ele falou, não vou fazer isso, porque eu sei que tem gente que depende desse sacrifício. Porque tem gente, meu irmão, que depende da sua vida e da minha vida para encontrar essa esperança, essa graça. Então a gente não vai... E isso é viver dessa maneira integralmente, sofrer por isso, é viver de maneira digna do Evangelho, é ser coerente com o Evangelho. Então, no exercício da nossa cidadania, nas causas sociais, a maneira como a gente se posiciona no mundo, vivamos de maneira digna do Evangelho. Jesus ele tinha tudo para se salvar. Ele tinha tudo para se salvar. No deserto mesmo, tentado por Satanás, Jesus tinha tudo. Para de sofrer, você tem poder para transformar essa pedra em pão. Para de passar fome, que é isso, menino, que é isso? Né? Você tem direito ao mundo todo, para com essa pobreza. E Jesus não se deixou ser tentado. É porque entendia que a salvação não se expressa dessa maneira. E a gente tem que tomar muito cuidado com o diabo, porque é mais ou menos dessa maneira que o diabo trabalha. O diabo nunca vem oferecer perdição, o diabo só vem oferecer ajuda. Você quer saber? Mas é uma ajuda da intencionalidade fora da consciência do Evangelho. Então nós precisamos ser essa carta de alegria, de esperança, e que diz ao mundo, se alegrem, Cristo a esperança, Cristo em nós a esperança da glória, Cristo em nós, no tempo de morte, esperança de vida eterna, no tempo de morte, promessa de vida no tempo de morte, palavras de espírito e vida, nós temos esperança aos tristes, coragem aos amedrontados, nós temos. Só que isso precisa ser expresso com evidências práticas na nossa vida. Como? Só se vivemos de maneira digna do Evangelho. E nos esforçarmos para que essa consciência da Bíblia, da palavra, do reino... Lê o Sermão do Monte.
Você vai ver, você já vai estar bem amparado no que Deus espera de nós, no que Jesus espera que nós vivamos e a maneira com que nós nos posicionamos. Beleza, meus irmãos? Que a nossa alegria seja o fato de que Jesus está sendo pregado. Essa deve ser a razão. Isso não é só importante, isso é. Jesus não é só importante e necessário, Jesus é. Sem Jesus, nada disso acontece. Nada disso tem sentido que nós estamos falando aqui. Que não é só algo importante. Importante são as coisas que a gente faz para que aquilo que é aconteça. Jesus é aquilo a partir do que tudo que nós fazemos aqui tem sentido. Tudo que nós conversamos e construímos tem sentido. Então eu espero que essa palavra invada os nossos corações e nos transforme e nos leve ao arrependimento para viver isso aqui de verdade. E nós não estamos brincando de ser igreja. Ainda mais num tempo difícil como esse que nós estamos vivendo. Tá bom, meus irmãos? Um grande beijo. Eu já disse e repito, estou morrendo de saudade. Mas vamos aguentar as dores, vamos suportar para que a gente faça isso com toda a responsabilidade. Para que sejamos cristãos maduros, sempre, sem sofrer da infantilidade espiritual. Dá para ser igreja, mesmo no tempo que a gente está vivendo, dá para ser. Tá bom? Fiquem com Deus. Jesus nos abençoa, né, gente? Cuida da gente, o Espírito Santo presente nessa comunhão. Porque estamos em comunhão. Não deixe ninguém dizer ao contrário. Estamos aqui no vídeo, mas estamos em comunhão verdadeira, genuína, bíblica. Tá bom, meus irmãos? Um beijo, um grande beijo do Felipe. E até a próxima. Tchau. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Não tinha valor, mas tudo pagou.